Como reduzir tempo e custo em projetos de engenharia industrial utilizando drones e modelagem 3D. Esse é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje nesse vídeo. Eu me chamo Alan Nunes, sou diretor técnico na Gênia. Nós trabalhamos com digitalização industrial para projetos de engenharia e eu vou trazer hoje para vocês um case real, um case prático de utilização de digitalização para resolver uma dor, um problema de engenharia com bastante velocidade, tá? No final desse vídeo eu vou mostrar também quantas horas foram gastas para gerar os produtos que eu vou mostrar e demonstrar aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos direto para minha tela aqui. Eu quero mostrar para vocês primeiramente qual que é o objeto de escaneamento, qual foi a área escaneada e depois a gente vai passear um pouquinho pelos entregáveis que nós geramos, tá? Bom, vocês estão vendo aqui, ó, a gente fez um trabalho de escaneamento de uma fábrica, de um setor portuário, aqui é uma margem portuária, fica no Paraná. E essa faixa portuária, ela vai passar por um projeto de retrofit de iluminação, onde será revitalizado, atualizado a iluminação para LED, enfim, é um projeto grande de iluminação que vai acontecer nessa faixa portuária que vocês estão vendo aqui, tá? E esse primeiro objeto que eu estou mostrando para vocês é o plano de voo do drone. O drone foi o artefato, foi o elemento escolhido por nós para digitalizar essa área e para gerar e produzir o levantamento que deu origem a toda a modelagem 3D desse local. Contextualizando um pouquinho sobre esse projeto. Revitalização dos sistemas de iluminação dessa faixa portuária, necessidade de calcular, utilizando o software Dialux, e dimensionar esse sistema com base em instalação de novos postes, de novos elementos ali de iluminação e zero informação existente. É um local que a informação existente não fazia sentido para nós utilizar nesse projeto, porque estava muito desatualizado, o local passou por diversas obras e aí a documentação existente já não fazia sentido utilizar ela e optou-se então por fazer uma atualização dessa base existente para poder desenvolver o projeto de engenharia, tá? E aí aqui a gente já tem algumas informações relevantes, ó, eu falei que ia compartilhar o tempo utilizado nesse projeto, só para fazer o voo, para fazer a cobertura de toda essa faixa aqui, que tem mais de 2 quilômetros, nós utilizamos um drone capturando por 39 minutos e ele gerou 1.354 imagens. Isso aqui são informações aproximadas, é um plano de voo, mas na prática pode ter alguma variação, tá? E aí você vê em verde aqui ó, a malha do plano de voo, ou seja, os locais por onde ele passou, gerando imagens. Essas imagens, através do processo de fotogrametria, foram convertidas numa nuvem de pontos e foi a base para a modelagem 3D do ambiente, tá? Agora eu vou trocar aqui a tela e vou direto para a nuvem de pontos desse local, ó. Então aquilo que era só um plano de voo transformou-se em uma nuvem de pontos. E aqui a gente utiliza o processo de fotogrametria para gerar a nuvem de pontos. Se você tiver interesse por esses temas aí, você escreve aqui embaixo no vídeo e a gente fala um pouquinho mais sobre as técnicas que ficam por trás das ferramentas que transformam fotos em nuvem de pontos, tá? E aí aqui temos a faixa portuária, então eu vou tirar uma medida dela para você visualizar qual é o tamanho dessa área. A gente está falando aqui de mais de 2 quilômetros, 2,260 metros de faixa portuária, tá? É um local extenso. E aí aqui você já começa a fazer contas na sua cabeça de quanto tempo levaria-se para fazer o levantamento manual dessas estruturas aqui, seja ela por trena laser, trena
topografia convencional e outros tipos de levantamento industrial aí mais tradicionais, ou diria até arcaicos. A gente aqui tem licença poética para falar nisso, para falar dessa forma, mas os métodos mais arcaicos de levantamento. Tá? Por mais que seja um levantamento simplificado que ia suportar um projeto de iluminação, era necessário visualizar dentro desse modelo 3D todas as estruturas grandes aqui que poderiam fornecer oclusão para a iluminação nova, portanto deveriam ser considerados no memorial de cálculo luminotécnico, bem como a posição de postes, a posição das ruas aqui internas, de calçadas, de área de circulação de pedestres que compõem esse ambiente a ser pensado durante o projeto de iluminação. Então, aquele voo de drone produziu então essa nuvem de pontos, uma nuvem de pontos de qualidade bem interessante aqui para esse tipo de aplicação, nem mais nem menos, ele serviu exatamente para o que a gente precisava, e essa nuvem de pontos foi criada e convertida para os formatos aceitos ali pela Autodesk, formato RCP, que é compatível com o Autodesk, que permite a importação dentro de softwares como o Revit, que foi a nossa escolha para realizar a modelagem desse ambiente. Tá? E aí dentro do Revit nós definimos junto com o cliente um nível de detalhamento para essa modelagem, que é o nível LOD 200, um nível satisfatório para projeto luminotécnico, onde você detalha as estruturas mais elevadas em formato de blocos, os prédios em forma de blocos também, ou seja, não tem detalhes internos de prédios, paredes e etc. E outras estruturas aqui, equipamentos que são importantes para esse detalhamento. Tá? Definindo o nível de modelagem com o cliente, partimos para a modelagem bruta do projeto. E aí aqui dentro do meu software aqui de visualização, que é o Navisworks, eu consigo mostrar a modelagem se fundindo com a nuvem de pontos. Então aqui agora nessa imagem você está vendo aqui a nuvem de pontos e ela está coberta ou se fundindo com as estruturas, tá? E agora eu vou desligar então a nuvem de pontos, vou ocultá-la para que você veja somente a modelagem 3D. Então aqui é o resultado da nossa modelagem 3D. Quais foram os itens detalhados? Os postes existentes que serviriam de base para redimensionamento da iluminação, ou seja, os pontos já definidos, onde já tem poste instalado que seriam reaproveitados para a iluminação. As estruturas em concreto, galpões, transportadores. Transportadores foram modelados, é lógico, aqui a gente estava falando de uma modelagem mais simplificada, mas ela é suficiente para mostrar o ambiente e determinar oclusões para o projeto luminotécnico que foi desenvolvido. Mais postes aqui, arruamento, circulação, áreas que precisam ser iluminadas com capricho para garantir segurança operacional de quem está circulando por lá. Ou seja, toda a extensão portuária foi modelada em LOD 200 e possibilitou então a incorporação dentro do software Dialux, onde é feito o levantamento, onde é feito o dimensionamento de iluminação, memorial de cálculo e etc. Tá? Então, e tem um case, agora eu reativei aqui a nuvem de pontos de novo, e aqui está mostrado o case de escaneamento com drones e modelagem 3D para fins de industrialização, de projeto de reforma de iluminação, tá? E no início do vídeo eu comentei que eu iria informar quantas horas foram gastas para fazer esse trabalho.
O tempo de levantamento com drone você já viu, em torno de 40 minutos para 1.200 fotos. E a modelagem levou 48 horas para ser feita. Então foram 6 dias úteis de trabalho aqui no escritório que transformaram simples fotos em um modelo 3D georreferenciado e perfeitamente utilizável para fins de dimensionamento de iluminação. Beleza? Gente, por hoje é só nesse vídeo. Agradeço a tua atenção. Se você tiver algum comentário, uma sugestão de vídeo para nós, escreve aqui embaixo e a gente vai olhar e vamos ler os teus comentários e batemos um papo por ali. Beleza? Um abraço, até o próximo.